Você já se sentiu perdido? Como se a vida fosse um labirinto sem saída? Deixe-me te contar. Deus está falando com você agora, guiando cada passo seu. Se você tem uma Bíblia em suas mãos, você tem a voz de Deus bem à sua frente. A Bíblia não é apenas um livro antigo. É a palavra viva e respirante do Todo-Poderoso. Cada palavra nela foi inspirada pelo próprio Deus, escrita para que saibamos quem Ele é, o que Ele deseja e como devemos viver. Quando você abre as Escrituras, está entrando em uma conversa com o Criador do Universo. Ele fala através de suas páginas, ele fala através das histórias de homens e mulheres que andaram em fé, ele fala através das profecias que se cumpriram em Cristo, e ele fala através das promessas que são tão verdadeiras hoje quanto eram quando foram escritas pela primeira vez. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, é uma voz para ser ouvida. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer ouvir Deus hoje, curta o vídeo e se inscreva para não perder nada. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu ou raciocinou com Satanás. Ele simplesmente declarou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando você enfrenta provações, Deus já falou uma palavra para você. Quando você busca direção, Ele já deu sabedoria em suas páginas. Quando você se sente perdido, a palavra dele é uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho. Salmos 119, 105. Deus está sempre falando, mas a questão é, você está ouvindo? Se você realmente deseja ouvir a voz dele, comece abrindo o seu livro. Dedique tempo a ele, leia com expectativa, medite, memorize e, mais importante, obedeça. Porque quando você anda em obediência ao que ele já falou, você se posiciona para ouvi-lo ainda mais claramente. Você já sentiu algo profundo dentro de você? Uma inquietação? Um puxão? Um sentimento inabalável que não vai embora? Isso não é mera emoção. Isso não é coincidência. É a voz de Deus falando ao seu coração. Quando Deus fala, ele nem sempre usa uma voz audível. Muitas vezes, ele fala através de uma convicção, um impulso profundo em seu espírito que se alinha com sua palavra. Há momentos em que você sente um chamado para orar por alguém e nem sabe por quê. Há momentos em que você se sente atraído a dar um passo de fé, mesmo que não faça sentido. Há momentos em que você sente uma necessidade esmagadora de se arrepender, de se afastar do pecado e de buscar a Deus com todo o seu coração. E isso é Deus falando. Seu espírito está trabalhando dentro de você, movendo-o, guiando-o, chamando-o. Gostou da mensagem? Comente amém, dê um like e fique até o final. Tem uma surpresa esperando você. Pense no jovem Samuel na Bíblia. Uma noite, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel. No início, ele pensou que era Eli, o sacerdote. Mas Eli lhe disse: se ele chamar você, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. E quando Samuel obedeceu, ele começou a ouvir de Deus, de uma maneira que mudou sua vida para sempre. Deus ainda está chamando pessoas hoje. Ele está movendo corações. Ele está atraindo homens e mulheres para mais perto dele. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deus nunca moverá seu coração para algo que contradiga sua palavra. Se você sente um impulso que o afasta da santidade, da justiça, da verdade, isso não vem de Deus. Mas se você sente uma urgência para buscá-lo mais, amá-lo mais, obedecê-lo mais, isso é um sinal de que ele está falando com você. A questão é, como você responderá? Você vai ignorá-lo? Você vai afastá-lo? Ou você dirá: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Porque quando você abre seu coração para a voz dele, ele o conduzirá
a maior aventura da sua vida, uma vida vivida plenamente em sua presença. Quando Deus fala, Ele nem sempre fala para confortar. Às vezes, Ele fala para convencer. E, meus amigos, essa convicção é um presente de Deus. Quando você sente o peso do seu pecado, quando sente aquela inquietação profunda em seu coração, dizendo para se afastar de algo que o desonra, isso não é sua consciência, é o Espírito Santo falando com você. Jesus disse em João 16:8, quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito de Deus está trabalhando ativamente em sua vida, chamando-o para fora das trevas e para sua luz maravilhosa. Você pode tentar ignorar, pode tentar abafar com distrações. Mas quando Deus está falando, sua voz o seguirá onde quer que você vá. Pense na história do filho pródigo. Ele fugiu de seu pai, desperdiçou sua herança e se viu quebrado, vazio e desesperado. Mas então algo aconteceu. A Bíblia diz, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15:17. Esse momento de realização, essa convicção profunda de que ele precisava voltar para casa, isso foi Deus falando. E quando ele finalmente obedeceu, encontrou seu pai correndo em sua direção com os braços abertos. Talvez hoje Deus esteja convencendo você de algo em sua vida. Talvez haja um pecado que Ele está chamando você a abandonar. Talvez Ele esteja dizendo para você deixar a amargura, afastar-se da tentação, render-se completamente a Ele. Ou talvez Ele esteja chamando você a dar um passo ousado de fé, a confiar mais nele, a entrar no desconhecido, a ir onde Ele está guiando. Mas ouça-me, convicção não é condenação. A condenação o afasta de Deus, mas a convicção o aproxima. Quando Deus fala, Ele o faz em amor. Ele corrige porque se importa. Ele disciplina porque deseja seu coração. E no momento em que você responde, no momento em que você diz, sim, Senhor, você sentirá o peso do pecado se levantar e a alegria da obediência encherá sua alma. Você está ouvindo a voz dele hoje? Não resista, não demore. Se ele está chamando você, obedeça. Porque quando você segue sua voz, você encontrará vida, liberdade e alegria como nunca antes. Quer se inspirar hoje? Curta, comente. Deus está falando e se inscreva. O final do vídeo vai te surpreender. Quando Deus fala, Ele não fala apenas ao seu coração, Ele fala através de suas circunstâncias. Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Às vezes, oramos e pedimos direção a Deus, esperamos que Ele fale em uma voz alta e trovejante, mas muitas vezes sua resposta vem através das portas que Ele abre e das portas que Ele fecha. Pense em Noé. Deus disse a ele para construir uma arca porque um grande dilúvio estava chegando. Noé obedeceu e quando chegou o momento, a Bíblia diz, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16. Deus fechou a porta da arca, não Noé. Isso foi um sinal de que Deus estava no controle. Talvez você tenha orado por algo, um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, e essa porta permaneceu fechada. Você bateu, empurrou, tentou fazer acontecer, mas nada funcionou. Será que é Deus quem está mantendo essa porta fechada? Será que Ele está protegendo você de algo que você não pode ver? Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando for o tempo de Deus, ninguém pode pará-lo. Se Ele abrir uma porta para você, nenhuma força do inferno pode fechá-la. A Bíblia diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Quando Ele faz um caminho, será claro. Quando Ele se move, ninguém pode detê-lo. Antes de tudo, deixe um like, comente "Eu creio" e se inscreva. Não saia, porque o final tem algo especial para você.
Se você está pronto para mudar sua vida, comente curta e se inscreva. O final do vídeo vai te impactar. Então, como você sabe se Deus está falando através de uma porta? Simples. Entregue sua vontade à dele. Se você está forçando algo a acontecer, pare. Se você está resistindo ao que Deus está fazendo, desista. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Uma porta fechada não é rejeição, é redirecionamento. E uma porta aberta no tempo de Deus sempre o levará para mais perto dele. Você está atento às portas abertas dele hoje? Você está confiando nele com as portas fechadas? Quando você busca a vontade dele acima da sua, você descobrirá que ele já está guiando seus passos. Porque quando Deus fala, ele o leva exatamente onde você precisa estar. Deus não está limitado em como ele fala. Às vezes, ele fala através de sua palavra, às vezes, através de pessoas, através de uma conversa, um sermão, uma mensagem, ou até mesmo as palavras de um estranho que parecem ser exatamente o que você precisava ouvir. Você já passou por uma provação e, de repente, alguém disse algo que atingiu seu coração como uma flecha? Talvez você estivesse buscando direção e, do nada, um amigo, ou até mesmo um pregador, disse exatamente com o que você estava lutando, sem nem saber da sua situação. Isso não é coincidência. Isso é Deus falando. Veja a história de Natã e o rei Davi. Davi havia pecado, mas ignorou sua própria culpa, afastou a convicção, até que Deus enviou Natã a ele com uma parábola que cortou diretamente seu coração. Em 2 Samuel 12:7, Natã olhou para Davi e disse: "Tu és o homem." Naquele momento, Davi soube que Deus estava falando através de Natã, chamando-o ao arrependimento. Ou pense em Elias, cansado e desanimado, fugindo por sua vida. Então, Deus enviou um anjo que lhe disse: "Levanta-te e come, porque a jornada é grande demais para ti." 1 Reis 19:7. Aquela palavra simples foi um lembrete de que Deus ainda tinha um propósito para ele. Deus coloca pessoas em nossas vidas para entregar suas mensagens no momento certo. Talvez você tenha tido momentos em que um sermão parecia ter sido escrito só para você. Talvez alguém lhe deu uma palavra de encorajamento quando você estava prestes a desistir. Isso não foi apenas eles falando, foi Deus usando-os para alcançá-lo. Mas aqui está algo importante. Você está disposto a ouvir? Às vezes, Deus envia uma palavra, mas a ignoramos porque não era o que queríamos ouvir. Rejeitamos a correção, afastamos o conselho. Mas se Deus está falando através de alguém, devemos nos humilhar para receber. E deixe-me fazer outra pergunta. Será que Deus quer usar você para falar na vida de outra pessoa? Você pode não perceber, mas suas palavras podem ser exatamente o que Deus usa para encorajar, convencer ou direcionar alguém em seu momento de necessidade. Então, meus amigos, ouçam com atenção. Prestem atenção às vozes que Deus coloca ao seu redor. Porque quando Deus fala através de pessoas, sua mensagem sempre confirmará sua verdade, alinhará com sua palavra e o atrairá para mais perto dele. Um dos maiores sinais de que Deus está falando com você é a presença de sua paz. Uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que não depende da situação. Uma paz que só vem de saber que você está andando na vontade dele. O mundo define paz como a ausência de problemas, mas a paz de Deus é diferente. Ela não é encontrada em circunstâncias perfeitas, é encontrada em sua presença. Em Filipenses 4:7, a Bíblia diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Isso significa que mesmo quando as coisas não fazem sentido, mesmo quando o caminho à frente parece incerto, a paz de Deus o guiará se você confiar nele.
Talvez você esteja enfrentando uma grande decisão hoje. Talvez você tenha orado por direção e esteja esperando por algum sinal milagroso para confirmar o que deve fazer. Mas deixe-me dizer, uma das maneiras mais claras pelas quais Deus fala é dando a você paz em seu espírito quando você está na vontade dele. Se você está forçando uma decisão, se sente inquieto, ansioso e desconfortável, isso pode ser Deus dizendo para você parar. Mas se você sente uma calma, uma quietude em seu coração, mesmo quando a lógica diz o contrário, isso é muitas vezes um sinal de que Deus está guiando você. Veja Jesus na noite antes de sua crucificação. Ele estava no Getsêmani, orando em profunda angústia. Ele sabia o que estava por vir, a dor, o sofrimento, a cruz. E ainda assim, mesmo naquele momento, ele se rendeu à vontade do Pai e encontrou paz ao dizer: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Lucas 22:42. Essa é a paz da rendição. A paz que vem quando você confia completamente em Deus. Então, deixe-me perguntar hoje, você está andando na paz de Deus ou está vivendo com medo, ansiedade e dúvida? Porque quando Deus fala, sua voz nunca o levará à confusão. Ele não é um Deus de desordem, mas de paz. Se você está lutando com uma decisão, leve-a a Deus em oração, entregue-a a Ele e então espere. Porque quando você está na vontade dele, sua paz encherá seu coração como um rio. Nem sempre fará sentido, mas sempre confirmará que você está exatamente onde ele quer que você esteja. Há momentos em que Deus fala não com palavras, não com sinais, mas com um fardo profundo e inabalável em seu espírito, um impulso para orar, para interceder, para clamar por algo ou alguém, mesmo quando você não entende completamente por quê. Meus amigos, isso é Deus chamando você para estar no espaço. Você já esteve vivendo o seu dia e, de repente, alguém vem à sua mente do nada? Você sente um peso, uma inquietação dentro de você e não consegue se livrar disso. Você não sabe o que está acontecendo na vida deles, mas algo lhe diz para orar. Ou talvez você acorde no meio da noite com um senso esmagador de que Deus está chamando você para buscá-lo. Isso não é aleatório. É o Espírito Santo falando com você. Veja Neemias. Ele estava servindo como copeiro do rei quando ouviu que Jerusalém estava em ruínas. A Bíblia diz: "Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei perante o Deus dos céus." Neemias 1:4. Deus colocou um fardo em seu coração, e esse fardo tornou-se um chamado divino. Ou pense em Jesus, pouco antes de ir para a cruz, ele disse a Pedro: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça." Lucas 22:21-32. Jesus sabia que Pedro estava prestes a enfrentar uma grande provação. Então ele intercedeu por ele com antecedência. Isso é o que Deus nos chama a fazer: orar pelos outros, mesmo quando não sabemos completamente pelo que eles estão passando. Talvez hoje Deus esteja colocando um fardo em seu coração. Talvez Ele esteja chamando você para orar por sua família, sua igreja, sua cidade, ou até mesmo alguém que você não pensa há anos. Não ignore isso. Esse fardo é um sinal de que Deus está falando com você e sua obediência na oração pode ser exatamente o que muda a vida de alguém. E deixe-me dizer isso. Quando você começa a orar, de acordo com os fardos que Deus coloca em seu coração, você experimentará a presença dele como nunca antes. Você começará a ver respostas às orações que nem mesmo entendeu completamente. Porque quando Deus move seu espírito, significa que ele está se preparando para agir. Você está ouvindo o fardo que ele colocou em seu coração hoje? Porque quando Deus fala, ele chama você para orar. E quando você obedece, milagres acontecem.
Deus nem sempre fala através de sussurros suaves ou momentos pacíficos. Às vezes, ele fala através de interrupções, momentos em que ele o detém em seus trilhos, sacode seus planos e o força a pausar. Essas interrupções podem parecer inconvenientes no início, mas muitas vezes são compromissos divinos destinados a realinhá-lo com a vontade dele. Veja Moisés. Ele estava cuidando de ovelhas no deserto quando, de repente, viu uma sarça ardente. Esse momento interrompeu sua vida comum, mas foi Deus chamando-o para algo maior. Êxodo 3:2-3. Ou pense em Saulo, mais tarde Paulo. Ele estava a caminho de perseguir cristãos quando, de repente, uma luz brilhante do céu o cegou e o derrubou no chão. Essa interrupção mudou o curso de sua vida para sempre. Atos 9:3-6. Talvez hoje Deus esteja interrompendo seus planos. Talvez algo inesperado tenha acontecido, seu trabalho mudou, seu relacionamento terminou, seu caminho deu uma guinada repentina. Pode parecer frustrante, mas será que Deus está falando com você através dessa interrupção? Interrupções divinas vêm de muitas formas. Um atraso que o protege de algo invisível, uma porta fechada que o redireciona para algo melhor, um desafio inesperado que o aproxima dele, uma temporada tranquila onde Deus está ensinando você a esperar. Quando a vida não segue como planejado, não passe correndo pela interrupção. Busque a Deus nela. Pergunte: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Porque quando Deus interrompe sua vida, não é para prejudicá-lo, mas para levá-lo a algo maior. Então, meus amigos, se você sente que a vida apertou o botão de pausa, não desanime. Deus pode estar falando. Ele pode estar chamando você para parar, ouvir e confiar nele de uma nova maneira. Porque às vezes, os maiores movimentos de Deus começam com uma interrupção inesperada. Quando Deus está falando, ele frequentemente repete sua mensagem. Você pode ouvir o mesmo versículo várias vezes de fontes diferentes. Um sermão, uma conversa, um devocional ou até mesmo um cartaz aleatório pode carregar a mesma mensagem. Quando isso acontece, preste atenção. Deus está tentando chamar sua atenção. Veja José na Bíblia. Faraó teve 2 sonhos diferentes, mas ambos tinham o mesmo significado. José lhe disse: o motivo pelo qual o sonho foi dado a Faraó, em 2 formas, é que o assunto foi firmemente decidido por Deus, e Deus o fará em breve. Gênesis 40:1-22. A repetição era a confirmação. Deus estava falando. Talvez você tenha visto o mesmo versículo aparecer em diferentes lugares. Talvez várias pessoas tenham lhe dado o mesmo conselho sem nem saberem umas das outras. Talvez você continue ouvindo sermões ou canções que parecem dizer a mesma coisa. Isso não é coincidência. Isso é Deus garantindo que você ouça sua voz. Deus sabe que às vezes somos lentos para ouvir, às vezes duvidamos, às vezes ignoramos e às vezes afastamos o que Ele está dizendo. Mas quando algo volta repetidamente, precisamos parar e perguntar: Senhor, estás falando comigo? Mas aqui está a chave. Quando você reconhece o padrão, responda a ele. Não apenas ouça a mensagem, haja sobre ela. Porque quando Deus se repete, Ele está chamando você para algo importante. Então, deixe-me perguntar: que mensagem Deus tem colocado diante de você ultimamente? O que Ele tem falado repetidamente? Se você continua ouvindo, não ignore. Isso é Deus garantindo que você não perca o que Ele está tentando lhe dizer. Quando Deus fala, Ele frequentemente confirma isso, dando a você uma fé que não faz sentido, uma confiança profunda em seu coração que permanece firme mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Isso não é otimismo humano. É a obra do Espírito de Deus fortalecendo você para acreditar no que Ele prometeu. Veja Abraão. Deus lhe disse que ele teria um filho.
mesmo que ele e Sara fossem muito velhos. A Bíblia diz: "E não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus." Romanos 4:20. Mesmo quando tudo parecia impossível, a fé de Abraão cresceu mais forte, porque quando Deus fala, Ele também dá a você a fé para confiar nele. Talvez Deus tenha colocado algo em seu coração, um sonho, um chamado, um passo de obediência. E mesmo que obstáculos tenham surgido contra você, algo dentro de você se recusa a desistir. Isso não é sua própria força, é Deus dando a você a fé para permanecer. Mas ouça, fé não é sobre ver, é sobre confiar. A Bíblia diz: "Porque andamos por fé e não por vista." 2 Coríntios 5:7. Se você está esperando ver cada detalhe antes de avançar, nunca entrará no que Deus tem para você. Fé significa acreditar antes de ver a resposta. Fé significa confiar, mesmo quando o caminho está incerto. Então, deixe-me perguntar: Deus tem falado com você através da fé? Ele tem dado a você uma confiança que não faz sentido, uma certeza que ninguém mais entende? Se Ele tem, não ignore. Ande nela. Permaneça firme nela. Porque quando Deus fala, Ele também dá a você a fé para segui-lo. Não importa o que esteja no caminho. Quando Deus fala e o leva ao seu propósito, não se surpreenda quando o inimigo tenta detê-lo. Um dos sinais de que Deus está falando com você é que a oposição espiritual aumenta, porque o diabo sempre luta mais quando sabe que Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida. Veja Jesus. Logo após ser batizado e o Pai falar do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado", Mateus 3,17, o Espírito o levou ao deserto, onde foi tentado por Satanás. No momento em que Deus declarou seu propósito, o inimigo apareceu para atacar. Ou pense em Neemias. Quando Deus lhe deu o fardo de reconstruir os muros de Jerusalém, a oposição surgiu imediatamente. Inimigos zombaram dele, tentaram distraí-lo e até conspiraram contra sua vida. Mas Neemias se recusou a parar. Ele disse: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Neemias 6:3. Talvez você esteja tentando entrar no chamado de Deus e, de repente, está enfrentando batalhas que nunca esperou. Dúvidas, atrasos, desânimo, até ataques pessoais. Isso não é um sinal de que você deve desistir. É prova de que você está no caminho certo. Ouça-me, o inimigo não perde tempo atacando aqueles que não são uma ameaça. Se você está enfrentando resistência, significa que está entrando em algo poderoso. Significa que Deus está trabalhando e o inimigo está com medo. Mas aqui está a boa notícia. Nenhum ataque do inimigo pode parar o que Deus ordenou. A Bíblia diz: "Nenhuma arma forjada contra você prosperará." Isaías 54:17. A batalha pode ser real, mas sua vitória também é. Então não desanime, não desista. Quando Deus fala, o inimigo pode tentar silenciar sua voz, mas ele não pode vencer. Continue avançando, porque do outro lado dessa batalha está o avanço que Deus preparou para você. Quando Deus fala, Ele não apenas conforta, Ele convence. Ele lança luz sobre as áreas de sua vida que precisam mudar, chamando-o ao arrependimento. Essa convicção não é condenação, mas uma correção amorosa que o aproxima dele. Veja Pedro. Depois de negar Jesus 3 vezes, a Bíblia diz: "E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." E saindo, chorou amargamente. Lucas 22, 61-62. Naquele momento, Pedro sentiu uma convicção profunda, não porque Jesus estava punindo-o, mas porque Deus estava chamando-o de volta. Ou pense em Isaías. Quando ele encontrou a glória de Deus, sua resposta imediata foi:
Ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele via sua necessidade de purificação. Isso é o que acontece quando Deus fala. Sua santidade expõe o que precisa ser mudado em nós. Talvez recentemente você tenha se sentido desconfortável com algo em sua vida. Talvez um velho hábito, um pecado ou uma atitude que nunca o incomodou antes agora pese em seu coração. Isso não é apenas sua consciência, é Deus falando. Mas aqui está a chave. Quando Deus o convence, não ignore. Não endureça seu coração. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Convicção é um sinal do amor dele. Uma chance de voltar atrás antes que seja tarde demais. Então, deixe-me perguntar: Deus tem falado com você sobre algo em sua vida? Ele tem pressionado seu coração para mudar, para se render, para deixar ir? Se ele está convencendo você, é porque ele tem algo melhor para você. Ouça sua voz. Obedeça seu chamado. Porque quando Deus fala, ele o leva à liberdade, não à escravidão. Quando Deus fala, ele não apenas dá direção, ele também provê o que você precisa para segui-lo. Um dos sinais mais claros de que Deus está guiando você é quando bênçãos ou recursos inesperados aparecem exatamente quando você precisa deles. Esses não são coincidências. São confirmações divinas de que você está no caminho certo. Veja Elias. Durante uma fome, Deus lhe disse para ir a um riacho, e lá corvos lhe trouxeram comida todos os dias. 1 Reis 17, 4-6. Quando o riacho secou, Deus o enviou a uma viúva em Sarepta, e milagrosamente o azeite e a farinha dela nunca se esgotaram. 1 Reis 17, 14-16. A cada passo, Deus proveu exatamente o que era necessário. Ou pense em Abraão. Ele estava prestes a sacrificar Isaque quando de repente viu um carneiro preso no matagal. Deus já havia providenciado o substituto. Aquele lugar foi chamado Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22, 13-14. Talvez você esteja se perguntando: Deus, este é realmente o caminho que queres que eu siga? E então, do nada, uma oportunidade se abre, uma necessidade financeira é suprida, ou alguém lhe dá exatamente pelo que você estava orando. Isso não é sorte. É Deus confirmando sua palavra através da provisão. Mas aqui está a chave. A provisão de Deus segue a obediência. Elias teve que ir ao riacho antes que os corvos viessem. Abraão teve que subir a montanha antes de ver o carneiro. Às vezes, você não verá a bênção até dar o passo de fé. Então deixe-me perguntar: Deus tem providenciado para você de maneiras inesperadas? Ele tem aberto portas, feito caminhos e confirmado sua orientação através de bênçãos que você nem pediu? Se ele tem, não duvide. Confie que ele está guiando você, porque quando Deus fala, ele também provê. Quando Deus está falando, ele às vezes desperta algo profundo dentro de você, uma inquietação, um desconforto santo que torna impossível permanecer onde você está. Não é ansiedade, não é medo, é uma inquietação dada por Deus que diz que é hora de se mover, de mudar, de entrar em algo novo. Veja Jonas. Deus lhe disse para ir a Nínive, mas ele correu na direção oposta. E o que aconteceu? Uma tempestade veio, ele foi jogado ao mar e um grande peixe o engoliu por 3 dias. Jonas ficou em desconforto até finalmente se render à vontade de Deus. Jonas 1. Deus estava falando, não através de paz, mas através de inquietação, porque Jonas estava fora de alinhamento com seu propósito. Ou pense em Neemias. Ele estava servindo no palácio, vivendo uma vida confortável, mas quando ouviu sobre os muros quebrados de Jerusalém, não conseguiu se livrar do fardo. Ele chorou, orou e jejuou.
porque Deus o estava movendo para algo maior. Neemias 1:4. Talvez você tenha se sentido inquieto ultimamente. Talvez o que antes o satisfazia já não satisfaça mais. Talvez seu trabalho, sua rotina, sua situação atual pareça não mais se encaixar e, por mais que você tente, não consegue ignorar a sensação de que Deus está chamando você para algo mais. Essa inquietação não é aleatória. É Deus preparando você para o que vem a seguir. Mas ouça, quando Deus o move, não ignore, não lute para ficar onde Ele está tentando tirá-lo. Pergunte: Senhor, o que estás me dizendo? Para onde queres que eu vá? Porque quando Deus fala, Ele não o deixa ficar confortável. Ele o chama para algo mais alto. Então, deixe-me perguntar: Deus tem feito você se sentir inquieto? Ele tem cutucado você para algo novo? Se Ele tem, não resista. Busque-o, porque sua próxima temporada está esperando. Um dos sinais mais claros de que Deus está falando com você é quando Ele lhe dá uma paz sobrenatural, uma calma profunda e inabalável em seu espírito, mesmo quando as circunstâncias são incertas. Não é o tipo de paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem. É a paz de Deus, que vem quando você está andando na vontade dEle. Veja Jesus na noite antes de sua crucificação. Sabendo que sofreria e morreria, Ele disse aos discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. A paz que Ele oferece não é baseada em circunstâncias, é baseada em sua presença. Ou pense em Paulo e Silas. Eles foram espancados e jogados na prisão, mas à meia-noite estavam cantando hinos e louvando a Deus. Atos 16:25. Como eles podiam se alegrar em tal situação? Porque tinham a paz de Deus, uma paz que não podia ser abalada por suas circunstâncias. Talvez hoje você esteja enfrentando uma decisão difícil. Talvez o futuro pareça incerto, e no natural, você deveria sentir ansiedade. Mas em vez disso, você sente uma paz inexplicável. Essa paz é um sinal de que Deus está falando, guiando e assegurando você de que Ele está no controle. Mas ouça, a paz de Deus não é encontrada na ausência de problemas, é encontrada na presença da confiança. A Bíblia diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Se seu coração está ancorado em Deus, nenhuma tempestade pode abalá-lo. Então deixe-me perguntar: você sente a paz de Deus hoje, mesmo na incerteza? Você sente sua mão firme guiando você? Se sente, segure-se nisso. Porque quando Deus fala, Ele não apenas dá direção, Ele dá paz para confirmá-la. Quando Deus fala, Ele frequentemente dirige nossos passos através de portas abertas e fechadas, oportunidades que aparecem do nada ou portas que de repente se fecham, não importa o quanto tentemos mantê-las abertas. Isso não é aleatório, é a orientação divina de Deus nos levando onde precisamos ir e nos protegendo do que não é destinado a nós. Veja Paulo, ele planejava pregar na Ásia, mas o Espírito Santo fechou a porta. Então, ele tentou ir para a Bitínia, mas novamente Deus bloqueou o caminho. Finalmente, ele teve uma visão de um homem na Macedônia pedindo ajuda, e Paulo percebeu que Deus o estava redirecionando. Atos 16:6-10. As portas fechadas não eram rejeições, eram redirecionamentos. Ou pense em Noé. Quando o dilúvio veio, a Bíblia diz: e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16. O próprio Deus fechou a porta da arca, protegendo Noé e sua família da destruição. Essa porta fechada foi uma bênção. Talvez você tenha tentado forçar uma porta que simplesmente não abre. Talvez um emprego, um relacionamento ou uma oportunidade que você queria de repente fechou. Ou talvez o oposto tenha acontecido. Uma porta se abriu que você nunca esperava, e as coisas
estão se encaixando de uma maneira que só Deus poderia arranjar. Não lute contra portas fechadas e não tenha medo de atravessar as que Deus abre. A Bíblia diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Se Deus está fechando uma porta, confie que Ele tem algo melhor. Se Ele está abrindo uma, dê um passo à frente em fé. Então deixe-me perguntar: Deus tem falado através das portas em sua vida? Ele tem fechado algumas, aberto outras, guiando você passo a passo? Se Ele tem, confie nele, porque quando Deus fala, Ele o leva ao lugar certo, na hora certa. Quando Deus fala, Ele frequentemente o faz através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é viva e ativa. Hebreus 4:12. E quando Deus quer chamar sua atenção, Ele destacará um versículo de uma maneira que fala diretamente à sua situação. Veja Davi. Em seus momentos mais baixos, ele encontrou força nas Escrituras. Ele escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A palavra de Deus o guiou, o confortou e lhe deu a sabedoria de que precisava. Ou pense em Jesus. Quando foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, ele simplesmente respondeu com as Escrituras. Está escrito, foi sua arma, porque ele conhecia o poder da palavra de Deus. Mateus 4:4-10. Talvez, recentemente, você tenha encontrado um versículo que não sai da sua mente. Talvez, durante um sermão, um devocional, ou até mesmo abrindo sua Bíblia aleatoriamente, uma passagem falou diretamente com o que você estava passando. Isso não é um acidente. É Deus falando com você através de sua palavra. Mas aqui está a chave. Quando Deus destaca uma escritura, não apenas leia, medite sobre ela, ore sobre ela e aplique-a à sua vida. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais você ouve sua palavra, mais clara sua voz se tornará. Então, deixe-me perguntar: um versículo bíblico tem se destacado para você ultimamente? Deus tem falado ao seu coração através das Escrituras? Se Ele tem, não ignore, receba, porque quando Deus fala através de sua palavra, Ele está dando a você exatamente o que você precisa. Quando Deus fala, Ele frequentemente usa outras pessoas para confirmar sua mensagem. Você já pode sentir algo em seu coração e então, de repente, um pastor, um mentor ou até um amigo diz exatamente o que você precisava ouvir, sem nem saber da sua situação. Isso não é coincidência, é Deus falando através de seu povo. Veja Samuel e Eli. Quando Deus chamou o jovem Samuel pela primeira vez, ele não reconheceu a voz de Deus. Foi Eli, seu mentor, quem lhe disse: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Samuel precisava de alguém mais velho e sábio para confirmar o que Deus estava dizendo. Ou pense em Paulo e Ananias. Paulo teve um encontro radical com Jesus na estrada para Damasco, mas ficou cego e confuso. Então, Deus enviou Ananias para confirmar o chamado em sua vida, impor mãos sobre ele e restaurar sua visão. Atos 9:10-17. Deus falou através de outra pessoa para guiá-lo adiante. Talvez você tenha sentido Deus lhe dizendo algo. E então, alguém o confirma, sem saber o que está em seu coração. Um pastor prega uma mensagem que responde à sua pergunta. Um amigo lhe dá um conselho que se alinha perfeitamente com o que você estava orando. Isso é Deus usando outros para falar em sua vida. Mas aqui está a chave. Quando Deus confirma sua palavra através de outros, preste atenção. A Bíblia diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros, eles têm êxito. Provérbios 15:22.
Deus coloca pessoas sábias em sua vida por uma razão. Ouça-as. Então, deixe-me perguntar: Deus tem falado através de alguém em sua vida? Ele tem confirmado o que já colocou em seu coração? Se ele tem, não descarte. Deus frequentemente fala através de seu povo porque ele quer garantir que você não perca sua voz. Quando Deus fala, ele às vezes o faz através de sonhos e visões. Ao longo da Bíblia, Deus revelou seus planos, deu avisos e falou ao seu povo na quietude da noite ou através de visões sobrenaturais. Se você já teve um sonho que parecia mais do que apenas um sonho, um que ficou com você, mexeu com seu coração ou alinhou algo que Deus já estava dizendo, pode ser Deus falando. Deus deu a José sonhos sobre seu futuro, mostrando que um dia ele estaria em uma posição de liderança. Gênesis 37, 5 a 11. Mesmo que sua jornada tomasse rumos inesperados, os sonhos eventualmente se cumpriram exatamente como Deus havia mostrado. Ou pense em Daniel. Deus lhe deu visões que revelaram mistérios, eventos futuros e sabedoria divina. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, apenas Daniel, pelo poder de Deus, pôde interpretá-lo. Daniel 2:27 a 28. Sonhos eram uma maneira pela qual Deus falava naquela época, e ele ainda fala assim hoje. Talvez, recentemente, você tenha tido um sonho ou visão que parecia diferente, mais vívido, mais significativo, algo que você não consegue esquecer. Talvez tenha lhe dado clareza, trazido paz ou até mesmo alertado sobre algo. Isso não é apenas sua mente funcionando, pode ser Deus falando ao seu espírito. Mas aqui está a chave. Nem todo sonho vem de Deus, então ore por discernimento. A Bíblia diz: porque Deus fala de um modo e de outro, mas o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecem na cama. Jó 33, 14 a 15. Mas devemos testar tudo contra a sua palavra. Se um sonho se alinha com as Escrituras, traz clareza e o aproxima de Deus, preste atenção. Ele pode estar revelando algo importante. Então, deixe-me perguntar: Deus tem falado com você em sonhos ou visões? Ele tem mostrado algo que não sai do seu coração? Se ele tem, não ignore. Busque-o em oração, porque quando Deus fala através de um sonho, ele tem algo a dizer. Quando Deus fala, ele às vezes o faz fazendo você esperar. Você ora, busca a direção, está pronto para avançar, mas nada acontece. Nenhuma porta aberta, nenhuma resposta imediata, e nesse silêncio você começa a se perguntar: Deus, estás mesmo ouvindo? Mas ouça, os atrasos de Deus não são suas negações. Às vezes, o silêncio de Deus é sua maneira de falar. Veja Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, mas eles tiveram que esperar 25 anos antes que Isaque nascesse. Gênesis 21, 1 a 2. Nesse período de espera, eles lutaram, duvidaram. Mas Deus estava ensinando-lhes fé e paciência. Ou pense em Moisés. Ele sabia que era chamado para liderar Israel, mas antes de entrar em seu chamado, passou 40 anos no deserto como pastor. Êxodo 3, 1 a 10. Esse atraso não era punição, era preparação. Talvez você esteja em uma temporada de espera. Talvez você tenha pedido a Deus por uma resposta, mas tudo o que ouve é silêncio. Isso não significa que ele está ignorando você. Significa que ele está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Salmos 27, 14. O tempo de Deus é sempre perfeito. Mas aqui está a chave. Não desperdice a espera. Deus está usando esse tempo para construir sua fé, moldar seu caráter e prepará-lo para o que está por vir. Atrasos são frequentemente configurações divinas para algo maior. Então, deixe-me perguntar:
Deus tem feito você esperar? Você tem lutado com orações não respondidas e portas fechadas? Se sim, não perca a esperança. Os atrasos de Deus não são rejeições, são redirecionamentos. Ele está falando, mesmo na espera. Confie no tempo dele, porque quando Deus finalmente se mover, valerá a pena. Ouvir o sermão de Billy Graham, com o tema Se Sentindo Perdido? Veja como Deus está te guiando. É como abrir uma janela para o coração e deixar a luz de Deus iluminar as áreas mais escuras da nossa alma. A mensagem ressoa profundamente, especialmente em países como o Brasil, onde a fé é uma parte vibrante da nossa identidade cultural, seja nas festas religiosas, nas orações em família ou nos momentos de introspecção. Billy Graham nos lembra que Deus nunca está em silêncio. Ele está sempre falando, seja através de sua palavra, das circunstâncias, das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo dos silêncios que nos desafiam. Essa ideia toca o coração de qualquer brasileiro que já se sentiu perdido, buscando sentido em meio aos desafios da vida, como as dificuldades financeiras, as incertezas do futuro ou os conflitos pessoais que parecem não ter solução. O sermão é um convite para parar, ouvir e confiar que Deus está guiando cada passo nosso, mesmo quando o caminho parece incerto. O que mais me marcou no sermão foi a ênfase de Graham em como Deus fala de maneiras diferentes, mas sempre com um propósito claro: nos aproximar dele. A Bíblia, como ele destacou, não é apenas um livro, mas a voz viva de Deus. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa verdade é poderosa, especialmente em um contexto brasileiro, onde muitas vezes buscamos respostas em horóscopos, conselhos populares ou até mesmo na nossa própria intuição, mas esquecemos de abrir a Bíblia. Graham me fez refletir sobre quantas vezes eu ignorei a voz de Deus porque estava distraído com o barulho do mundo, redes sociais, notícias ou até mesmo as pressões do dia a dia. A lição aqui é clara. Se quero ouvir Deus, preciso fazer da sua palavra uma prioridade diária. Isso significa reservar tempo para ler, meditar e obedecer, mesmo que seja apenas um versículo por dia. No Brasil, onde a vida é corrida e cheia de demandas, esse hábito pode ser transformador. Outro ponto que ressoou profundamente foi a ideia de que Deus fala através das nossas circunstâncias, como portas abertas e fechadas. No Brasil, onde enfrentamos tantas incertezas, sejam econômicas, políticas ou pessoais, é fácil sentir que uma porta fechada é um fracasso. Mas Graham nos lembra, com base em Apocalipse 3:8, que Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que não são para nós. Isso mudou minha perspectiva. Recentemente, perdi uma oportunidade de trabalho que parecia perfeita e confesso que fiquei frustrado. Mas, ao ouvir o sermão, percebi que talvez Deus estivesse me protegendo ou redirecionando para algo maior. A lição prática é confiar no tempo de Deus, algo que nós, brasileiros, com nossa paixão por viver intensamente, às vezes esquecemos. Em vez de forçar portas, devo orar, esperar e observar as portas que Ele abre. A mensagem de Graham sobre a paz de Deus, citada em Filipenses 4:7, também me tocou profundamente. No Brasil, onde a alegria é celebrada em eventos como o Carnaval, muitas vezes confundimos paz com a ausência de problemas. Mas Graham explica que a paz de Deus transcende as circunstâncias. Essa lição é vital em um país onde enfrentamos desafios como violência, desigualdade e estresse diário. Aplicando isso à minha vida, percebi que quando enfrento decisões difíceis, como mudar de cidade ou resolver conflitos familiares, devo buscar essa paz sobrenatural em oração. Se sinto inquietação,
Talvez Deus esteja me pedindo para parar. Se sinto calma, é um sinal de que estou no caminho certo. Isso me ensinou a orar mais intencionalmente, buscando não apenas respostas, mas a certeza de que Deus está comigo. Além disso, o sermão destacou como Deus usa pessoas para falar conosco, como pastores, amigos ou até estranhos. No Brasil, somos um povo caloroso, que valoriza relações e conversas. Quantas vezes uma palavra de encorajamento de um amigo ou um sermão na igreja pareceu feita sob medida para nós? Graham cita o exemplo de Natã, confrontando Davi, 2 Samuel 12:7. E isso me fez lembrar de momentos em que um conselho simples mudou minha perspectiva. A lição aqui é estar aberto às vozes que Deus coloca em nosso caminho, mas também ser uma voz para os outros. Como brasileiros, temos a oportunidade de usar nossa hospitalidade para encorajar e edificar quem está ao nosso redor. Por fim, a ideia de que Deus às vezes fala através de interrupções ou atrasos foi um lembrete poderoso. No Brasil, onde a paciência nem sempre é nosso forte, é fácil ficar frustrado com atrasos. Mas Graham, citando Salmos 27:14, nos chama a esperar no Senhor. Isso me ensinou a ver os momentos de espera como oportunidades para Deus moldar meu caráter. Seja esperando um emprego, uma resposta ou uma mudança, devo usar esse tempo para crescer na fé, orar mais e confiar que Deus está trabalhando. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está guiando e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, deixe um amém ou conte como Deus tem falado com você. Sua história pode inspirar outros. E não saia agora, porque o final do vídeo tem uma surpresa que vai te emocionar. Vamos juntos ouvir a voz de Deus e caminhar no seu propósito.